Você já se perguntou por que você sente mais do que outras pessoas? Porque às vezes você está bem e de repente vem uma tristeza, uma irritação, um peso sem explicação? Ou então, você encontra alguém e sai diferente de como entrou? Isso acontece com você? Talvez o problema não seja fraqueza, talvez seja dom sem direção. Olá, eu sou Lúcia, do canal Então Ilumine, e esse é o primeiro dos 2 vídeos onde vamos falar sobre dons e virtudes. Dons que nós já nascemos com eles e virtudes que vamos desenvolvendo ao longo do caminho, conforme amadurecemos. E temos cada vez mais acesso à nossa consciência. Mas existe algo muito importante que quase ninguém explica. Quando você não entende o que carrega, você deixa de ser filtro e passa a ser esponja. Em vez de permitir que as informações fluam como um rio na sua vida, você começa a absorver tudo e aquilo que era para passar, fica. Vai acumulando emoções, dores, cargas e aos poucos você deixa de ser fluxo e se torna uma represa. Uma represa cheia de coisas que muitas vezes nem são suas, mas que ficaram, porque você nunca aprendeu a soltar. Na Bíblia, em 1 Coríntios, está escrito que existem diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. E entre esses dons estão o discernimento, a sabedoria, o conhecimento, a fé, a revelação, profecia, ou seja, aquilo que hoje chamam de sensibilidade, intuição, percepção energética, empatia profunda, clarividência, percepção espiritual já existia, só era chamado de outra forma. E é por isso que em outros vídeos eu falei sobre brechas espirituais e sobre a importância de abrir os seus olhos espirituais. Porque quando seus olhos se abrem e você se coloca com humildade no lugar de aluno, a própria espiritualidade começa a te ensinar como lidar com aquilo que você carrega. Mas para isso é necessário algo fundamental: mente aberta. Porque cada religião fala de uma forma diferente. E quando a mente está fechada, você não acessa o entendimento, você acessa apenas a repetição. E eu gosto de trazer uma reflexão aqui. Jesus não veio pregar religião. Até porque, se você olhar o significado da palavra religião, derivado do latim religio, ela vem de religar. Agora me diz, se nós fazemos parte do corpo da Igreja de Deus, se nós fazemos parte do todo ou do universo, por que precisaríamos religar algo que nunca esteve desligado? Porque fazer parte é estar ligado, certo? Faz sentido para você isso? Mas esse é um assunto para um outro vídeo. O que eu quero te convidar aqui é algo simples, mas transformador. Abra a sua mente. Tem pessoas que são empatas, sentem o que o outro sente. Outras têm percepções mais visuais, como a clarividência ou a revelação, ou um saber interno muito forte, que é o discernimento espiritual. Mas deixa eu te falar uma verdade com amor e clareza. Isso que você chama de sexto sentido não é algo místico ou estranho, é uma percepção espiritual. Ou seja, não é que você tem algo a mais, é que você está percebendo além. E existe algo ainda mais profundo. No Salmo 139 está escrito que Deus te conhece desde o ventre da sua mãe, que você foi formado com um propósito, que nada em você é por acaso. Então essa sensibilidade não é um erro, é um direcionamento.
Porque quando a mente está fechada por conceitos rígidos de doutrinas humanas, a maioria das pessoas sofrem. E se você está ouvindo o que eu estou falando aqui, existe uma grande chance de você também estar sofrendo. E muitas vezes sofrem porque tentam encaixar Deus dentro das estruturas humanas. Muitas pessoas acreditam que detêm Deus, como se ele coubesse dentro das regras, sistemas ou instituições humanas. Mas a verdade é que nenhuma religião tem o domínio sobre Deus. E Jesus não veio ensinar uma religião, ele veio ensinar um caminho, um comportamento e uma forma de viver. E quando você entende isso, tudo começa a se alinhar dentro de você. Agora, vamos para o motivo principal dessa reflexão. Sabe aquela sensação de eu sei, mas não sei explicar? Isso pode ser discernimento, mas também pode ser emoção, memória, medo ou até uma percepção ainda confusa. Por isso, o discernimento verdadeiro não é só sentir, é sentir, observar e confirmar com consciência. Porque nem tudo que você sente vem do espírito, mas quando vem, traz clareza e não confusão. Sabe quando você olha para alguém e sente o que ele está passando? Isso pode ser empatia e, em alguns casos, percepção espiritual. Mas cuidado, sentir não é o mesmo que compreender. Por isso, quem sente muito precisa aprender a discernir. Sabe quando você toca em alguém e sente dor, peso, emoção? Isso é muito comum em pessoas com o chamado de cuidado e cura. Agora me diz, sabe quando você sente que algo não está bem, mesmo quando aparentemente está tudo normal? Sabe quando você entra num ambiente e o seu corpo muda sem ninguém dizer absolutamente nada? Ou quando você olha para alguém e sente uma dor que não é sua? As pessoas chamam isso de sexto sentido, mas na verdade é o seu espírito percebendo o que os olhos não veem. Talvez não esteja escrito exatamente com essas palavras, mas a Bíblia inteira revela uma verdade. Deus te conhece, te formou e existe um propósito para a sua vida. Jesus não veio só para salvar, ele veio para mostrar o caminho para que você viva esse propósito. E deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus tinha um plano para Jeremias, um plano para Abraão, para Davi, para Salomão, para Moisés, para Isaac, para João Batista e até mesmo para Jesus, por que você acharia que ele não teria um plano para você? Você não está aqui por um acaso. E deixa eu te trazer algo ainda mais revelador. Sabe quando você olha para alguém que você nunca viu antes, mas sente dentro de você como se já conhecesse aquela pessoa? Como se existisse uma conexão que não dá para explicar? Isso não acontece por um acaso. Todos nós temos um caminho que já foi preparado antes mesmo de nascermos. As pessoas que vamos encontrar, os relacionamentos que vamos viver, as famílias que vamos fazer parte. Tudo isso carrega um propósito de evolução e de salvação. Mas existe algo que quase ninguém tem coragem de falar. Muitas pessoas sofrem não porque não existe um caminho, mas porque elas resistem a ele. Porque mesmo tendo livre-arbítrio, escolhem não olhar, não aceitar, não se alinhar. E o livre-arbítrio é um presente, mas também é uma responsabilidade. Porque você pode escolher, mas cada escolha te aproxima ou te afasta do propósito que já foi preparado para você. E quando você resiste ao que precisa viver, você trava a sua própria evolução. Não porque Deus te puniu, mas porque você não se permitiu a crescer.
E dentro desse caminho existe algo em você que já foi colocado desde a sua origem, como se fossem opções de fábricas espirituais, dons, sensibilidades, percepções, que vão sendo ativadas à medida que você amadurece, que você se alinha, que você se evolui em consciência. O problema não é ter esses dons, é não entender, não desenvolver e não saber direcionar aquilo que você carrega. Eu preciso te falar algo muito pessoal. Durante muito tempo eu não entendia isso em mim. Eu atendo pessoas e quando eu tocava nelas eu sentia dores no meu próprio corpo, sentia emoções, pesos, como se aquilo estivesse em mim. E muitas vezes, dependendo do dia, eu absorvia tudo. Teve dias que eu precisava deitar depois de um atendimento, de tão sobrecarregada que eu ficava. Mas sabe o que é mais difícil nisso tudo? As pessoas até percebiam. Elas diziam para mim, você puxa. Mas ninguém sabia me explicar como não fazer isso. Quem, em sã consciência, puxa o que é dos outros? Não tem lógica. Uma pessoa que faz isso, ela não tem essa consciência. Não sabe com o que está lidando. Ninguém me ensinou a filtrar. E aí você fica entre dois lugares. Sabendo que algo acontece, mas sem entender como lidar com aquilo. E isso cansa, isso confunde, sobrecarrega. E é como eu já falei para vocês em vídeos anteriores, a minha percepção da espiritualidade começou ainda na infância. Eu já sentia, já percebia, já vivia coisas que eu não sabia explicar. E na tentativa de entender o que estava acontecendo comigo, eu passei por inúmeras religiões, doutrinas, terapias, não por curiosidade, mas por necessidade. Eu precisava entender. Eu precisava dar nome para aquilo que eu vivia. Então, o que eu estou te falando aqui não é uma teoria, não é um achismo, não é algo que eu li em um livro. Eu vivi isso na minha pele. Eu senti no meu corpo. Eu carreguei no meu emocional. E foi exatamente por não entender que por muito tempo eu fui uma esponja. Agora, o que você precisa entender é o seguinte: você não vive somente uma vida física, você vive também uma vida espiritual. E as duas estão sobrepostas. Na vida física, você vê com os olhos, ouve com os ouvidos, toca com as mãos. Mas na vida espiritual você percebe, sente e discerne. E sim, ela existe. E mais do que isso, ela afeta diretamente a sua vida física, a sua saúde e o seu emocional. Porque aquilo que acontece no espiritual reflete no físico. E quando essas duas vidas não estão alinhadas, você se confunde. Porque o seu corpo está reagindo a algo que a sua mente ainda não entendeu. O seu corpo sente o que o seu espírito já percebeu. E é por isso que muitas vezes você acha que tem algo errado com você, mas não tem. Você só está captando do ambiente, do campo das pessoas, do consciente coletivo, sem saber filtrar. O problema não é ter esse sentimento. O problema é não saber o que fazer com ele. Porque quando você não entende, você não filtra, você absorve. E aí você deixa de ser filtro e vira esponja. E uma esponja, você sabe exatamente o que acontece com o tempo, sabe? Você acumula, ela retém sujeira, umidade. E se não for limpa, ela se torna um ambiente propício para fungos e bactérias. Ou seja, aquilo que era para limpar começa a contaminar. E é exatamente isso que acontece com quem vive como esponja emocional. Em vez de cumprir o seu papel, deixar fluir, limpar e liberar, começa a reter.
absorver e acumular. E aos poucos a pessoa deixa de enxergar o que é o bom na vida e passa a viver no vitimismo, na sobrecarga e na repetição. E começa a atrair exatamente aquilo que está na mesma frequência que ela. Aí surgem frases como: eu tenho um dedo podre, nada dá certo para mim, eu não tenho sorte. Mas na verdade não é azar, é padrão. Quando também não colocamos a culpa no outro, porque o outro está errado. Quando nós somos vítimas da situação, nós somente enxergamos o problema nas outras pessoas, mas não em nós mesmos. Mas quando nós amadurecemos espiritualmente, nós começamos a enxergar que a mudança vem a partir de nós. Um padrão que se repete porque não foi compreendido, como se a pessoa estivesse andando em círculos, vivendo as mesmas situações com personagens diferentes até aprender que precisa ser aprendido, ou seja, amadurecer. Existe algo que quase ninguém te explica. Nem todo dom desenvolvido está alinhado. O dom sem direção vira peso. A sensibilidade sem entendimento vira ansiedade. E é por isso que muita gente que sente muito também sofre muito. Porque percebe, mas não sabe o que fazer com aquilo que percebe. E principalmente porque não entendeu ainda o propósito do que carrega. E é aqui que entra algo que pode mudar completamente a sua vida. Você não nasceu para ser esponja, você nasceu para ser filtro. E principalmente se você sente muito, é porque existe um propósito de servir. Mas para servir, você precisa estar alinhado. No próximo vídeo eu vou explicar exatamente porque você absorve o que não é seu e como se proteger sem se fechar. Então, não perca. A espiritualidade não é sobre sentir mais, é sobre saber o que fazer com aquilo que você sente. Se esse vídeo falou com você, se em algum momento você se identificou com o que eu disse aqui, curta esse vídeo. Ative o sininho para receber as notificações toda vez que um novo vídeo for publicado aqui na plataforma. Compartilhe com alguém que também precisa entender isso, porque esse movimento faz com que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante e leve essa mensagem para mais pessoas. E se o seu objetivo aqui é se alinhar, aprender e despertar, clica na imagem do canal. Entra no canal e vai na aba de vídeos. Você vai encontrar uma variedade de conteúdos, exercícios, orações, meditações, reflexões e também autoanálises. Eu te convido a maratonar, porque todos eles têm um propósito, de auxiliar no seu processo de despertar de forma franca e sem rodeios. E talvez a resposta que você está buscando ou aquilo que você precisa entender agora já está lá te esperando. E também para você não perder os próximos vídeos, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar como localizar, interpretar e aprender na prática a deixar de ser uma esponja emocional e ser um filtro. Nos vemos na luz. Até a próxima.